Olá pessoal, tudo bem? Começando agora mais um Lado a Lado e o tema de hoje é alimentação adequada para quem pratica esportes. Sobre esse assunto, eu converso com a nutricionista Mirela Salviato Veronese, que é especialista em nutrição esportiva e fisiologia do exercício. Bem-vinda, Mirela! Obrigada pelo convite, Mirna. Fico muito feliz de estar aqui, é um prazer. Obrigada. Eu é que agradeço, então bora tratar de alimentação aí para quem gosta de fazer um exercício físico. A alimentação tem que ser adequada mesmo que um atleta seja amador, não seja um atleta profissional? Sim, isso é uma pergunta muito válida porque geralmente as pessoas pensam que só quem pratica, só quem é atleta ou que compete precisa de uma alimentação específica. E nem sempre é assim. Geralmente os que praticam esporte por lazer, praticantes de exercício assim, a grande maioria da população também é muito importante que tenha um acompanhamento, que tenha todo um aporte do nutricionista. Porque é importante também que ocorra um equilíbrio nos macronutrientes. Então a gente tem que sempre pensar quanto que esse indivíduo está consumindo de carboidratos, quanto que ele está consumindo de proteína, de gorduras, de fibras, se isso é suficiente para a questão do rendimento dele do esporte, ou se precisa fazer algum ajuste, aumentar algum nutriente, ou reduzir, excluir. Então, na verdade, os objetivos eles podem variar. Às vezes a pessoa pode nos procurar por questão de qualidade de vida, ou por só um acompanhamento, melhorar um exame, ou uma performance mesmo, melhorar a performance, resistência, força. Eu ouço muito queixa assim de eu treino, mas eu não tenho força, eu me sinto muito cansado, eu tenho sono. Então isso é essencial que a gente cuide com a alimentação, com a nutrição. E muito também deficiências, né? A gente vê muitas deficiências de vitaminas, de minerais, e isso também com um exame em mãos, que é importante. Não adianta simplesmente o indivíduo te passar uma situação do quadro dele e você achar que ele está com deficiência em determinado nutriente. O ideal é investigar. Então, quando o paciente chega no consultório e quer ganhar músculo, quais são os requisitos aí? O que é que você vai ver primeiro? Na verdade, é sempre feita uma anamnese, né? Então, quando o paciente chega, a gente precisa saber qual é o objetivo. Na verdade, tem que cuidar de cada um individualmente, né? Como único, um caso único. Então, tem uma anamnese, eu preciso saber várias informações a respeito da vida pessoal, horários de trabalho, o que a pessoa come, o que não consegue consumir, por exemplo, quais são as intolerâncias, alergias, caso a pessoa apresente. É feita uma avaliação física, então a gente vê o peso, vê a altura, vê a idade, faz uma avaliação da composição corporal, por exemplo, vê às vezes, em alguns casos é preciso ver se tem um percentual de gordura alto ou se o percentual de gordura está num nível até ok, se a composição tá ok. E aí a gente trabalha qual a melhor forma de introduzir esse alimento ou um suplemento na alimentação do paciente. Se, por exemplo, o objetivo é ganhar massa muscular, tem todo um estudo por fora disso. Não é simplesmente você ingerir mais carnes ou usar um suplemento de proteína. Tem que ter todo um equilíbrio dos outros nutrientes também. E em cima de toda essa avaliação nutricional, avaliação física no primeiro encontro, aí é elaborado, estudado a melhor estratégia para o objetivo do paciente. Então é um trabalho também um pouco a longo prazo, né? Não é simplesmente você atender o paciente e já sai com a dieta. Sim, já sair com a dieta. Geralmente, às vezes, alguns até perguntam: mas e meu cardápio? O seu cardápio ele ainda vai ser feito, né? O plano alimentar que a gente chama. Mirela, essa relação do peso e altura, ela dá para calcular o IMC, né? O IMC
é um indicativo da saúde do atleta, da boa alimentação do atleta? Geralmente não. Na verdade, assim, isso é muito usado, né? O IMC, que é o índice de massa corporal, é muito usado, mas depende. Como a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado, às vezes dá um número que indica, por exemplo, em relação ao IMC, um sobrepeso, uma obesidade, mas dependendo da composição corporal do indivíduo, o número vai dar alto mesmo. Só que isso não quer dizer que ele está em sobrepeso, que ele tem uma quantidade de gordura corporal alta, e sim ele tem uma quantidade de massa muscular alta. Por exemplo, um indivíduo com hipertrofia, um fisiculturista, o IMC dessa pessoa é alto, vai dar, por exemplo, uma obesidade. Isso, claro, que a gente não vai levar em consideração. Vai dar um IMC alto, você diz? Sim, vai dar, por exemplo, acima de 30, acima de 25, 35. Mas não porque essa pessoa tenha gordura, mas sim massa muscular. Justamente, aí é porque aí a gente avalia a composição corporal. Faz uma avaliação física, a gente faz as dobras cutâneas que a gente usa para ver o percentual de gordura, ou faz uma bioimpedância e ver quanto que essa pessoa tem de gordura, quanto tem de músculo, e esquece o IMC. Aí, para esse caso, o IMC não é válido. Então, também isso é importante deixar claro, que dependendo de cada situação, é usado um parâmetro de avaliação física, de avaliação nutricional. Na grande maioria dos casos, o IMC às vezes dá certo. Mas para um atleta, para uma pessoa com hipertrofia, igual eu comentei, não dá para ser usado. Aí é a composição corporal. A gente usa, fora o percentual de gordura, as dobras cutâneas, nós nos embasamos em circunferências. Então, por exemplo, uma circunferência de braço relaxado, contraído, uma circunferência de cintura, de abdômen, de coxa. Esses são os parâmetros que a gente usa para avaliar e para ver, por exemplo, como que está o resultado, né? O resultado está sendo bom ou precisa fazer algum ajuste, isso que daí é levado em consideração. E em linhas gerais, quais as principais recomendações nutricionais aí para quem pratica esporte todo dia? As recomendações, elas são bem parecidas com uma pessoa que não pratica, por exemplo, são recomendações saudáveis, de uma alimentação saudável e equilibrada. Claro que tem os protocolos que a gente usa para esse público, né? Quanto de proteína ele vai consumir, quanto de carboidrato, quanto de gordura, são números, são faixas específicas de números. Mas, em geral, assim, é uma alimentação que haja uma hidratação, com muita água, que tem um sono muito reparador. O sono é essencial para o atleta, para o praticante de exercício. Horários para alimentação? Horários para alimentação. Na verdade, assim, varia muito. Às vezes a gente pode estipular alguns horários. De manhã o indivíduo vai consumir determinado alimento, depois à tarde, na hora do almoço, à noite. Ou simplesmente eu monto, né, um cronograma, um plano, e ele vai se adaptando à refeição. Ele faz a refeição conforme ela se encaixa no cotidiano dele. Mas é importante também pensar em, por exemplo, como que a pessoa se sente com determinado alimento na hora do exercício. Essa é uma dúvida que eu ouço muito. Muito a pessoa, por exemplo, frequente. Pratica exercício de manhã. Aí todo mundo fala que é importante ter um bom café da manhã. Só que se você toma um bom café da manhã e vai para academia, então o que eu como antes de ir para academia, depois do exercício? Explica pra gente um pouco. Sim, e é uma pergunta que eu ouço muito também. Mais uma vez, varia muito para cada caso, né? Na nutrição esportiva, não tem um protocolo geral que a gente usa. Então, existe um protocolo, mas é muito individual. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que treinam de manhã e dizem para mim que não se sentem confortáveis em consumir nada sólido. Consomem, por exemplo, líquidos, uma água, um suco. Se esse jejum, por exemplo, não interferir na qualidade do treino dele,
se ele não tiver falta de força, se ele não tiver cansaço, se o rendimento do treino dele não for comprometido, não tem tanto problema ele ir, nesse caso, sem algum alimento sólido, né? Poderia ser um líquido. E tem outros casos que a pessoa realmente, a grande maioria, não consegue treinar sem se alimentar. Então, a gente pensa, por exemplo, em alimentos que dariam mais energia para aquela pessoa. Alimentos que seriam absorvidos de maneira rápida, para fornecer... carboidrato? Carboidratos. Então, muita gente, às vezes, pensa também em consumir alimentos, carboidratos, só que, às vezes, muito alimento integral, por exemplo, que são ricos em fibra. Então, teoricamente, a absorção vai ser mais lenta, não vai gerar uma energia a curto prazo. O alimento integral, às vezes, mexe um pouco também com a função intestinal. Então, tem muitos detalhes que a gente tem que verificar. Por exemplo, como que a pessoa acorda, se ela já acorda descansada, quanto tempo desde que ela acorda até o horário do treino, quanto tempo dura o treino, isso é importante também. De maneira geral, são mais os carboidratos, um pouco de proteína também, a gente coloca antes. Antes do treino. Antes, mas tem todo esse estudo que tem que ser feito. E depois do treino? Geralmente também, a gente coloca uma quantidade de proteína um pouco maior, tá? Seja uma proteína de origem animal, uma proteína de origem vegetal. Isso é muito importante salientar também, porque às vezes eu atendo muitos vegetarianos. Então, alguns consomem ovos, às vezes peixe, laticínios, mas, por exemplo, se você quer colocar, às vezes a pessoa treina e o pós-treino dela é o jantar. Para um vegetariano, então a gente tem que pensar em outros tipos de proteína, leguminosas, oleaginosas, sementes. Para o indivíduo ganhar massa muscular, né, não é assim muito simples, né? Porque fora o consumo alimentar, é muito importante ver se o indivíduo é saudável. Se ele não tem nenhuma patologia, se ele não tem nenhum problema, igual eu comentei, de sono, que o sono, as horas de sono também são importantes para o ganho de massa muscular. Então, se é um indivíduo que, por exemplo, dorme 1-2 horas por noite, ou dorme, mas o sono não tem qualidade, isso vai influenciar negativamente no ganho de massa muscular. E da mesma maneira que a proteína aumenta ou ajuda no ganho de massa muscular por conta dos aminoácidos, também o carboidrato é importante. Então tem muitas pessoas que às vezes nesse momento veem o carboidrato como vilão, né? Até tem aquela low carb, né? Sim, a low carb, os jejuns, exatamente. Às vezes, para alguns casos, tem resultado, mas para outras pessoas, por exemplo, quando retiram o carboidrato e têm um treino intenso, fazem exercícios com grande intensidade, praticamente todos os dias, a gente já percebe um déficit na qualidade do treino. Cansaço, sono, ou às vezes a pessoa não consegue aumentar a carga no treino, tá com a mesma carga, com o mesmo tipo de treino há meses, o rendimento é prejudicado. Então, o carboidrato é importante. Claro que assim, controlado, na quantidade que o indivíduo precisa, a quantidade de gramas que ele precisa, o percentual da dieta total, mas é todo um cálculo, né? Por isso que assim, inicialmente não tem como a gente montar um plano alimentar. Né? Todo esse estudo, né? É feito um estudo, tem os exames, tem a avaliação física, tem a composição corporal, tem toda a anamnese, aí a gente monta o plano e às vezes é preciso ser feito ajustes, e isso ajuda muito no resultado, porque às vezes se você estipula um plano alimentar a longo prazo e a pessoa às vezes fica sempre consumindo determinado alimento, determinada quantidade e não substitui, não varia, não muda, também isso é ruim. Quanto mais variada a alimentação... Precisa variar, né? Precisa variar. Quanto mais variada, maior a quantidade de nutrientes. Mirela, eu queria que você explicasse um pouco também por que aqui a batata doce e a tapioca se tornaram os queridinhos aí do mundo fitness. Sim. A tapioca, na verdade, ela se tornou queridinha por conta do glúten, né? Por ser um alimento isento de glúten, muitas pessoas
começaram a consumir. Entretanto, não é tão vantajoso, porque a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos da tapioca não é baixa. Então, isso eu vejo muito também, pessoas consumindo tapioca de manhã, à tarde, à noite, tirando o pão, né? E achando que vão emagrecer porque não tem glúten. Mas o carboidrato, a quantidade de carboidrato é alta. É interessante, por exemplo, para um intolerante ao glúten, para quem tem uma doença celíaca, uma alergia ao glúten, mas um indivíduo... Que são exceções, que né? são exceções. Mas na grande maioria dos casos, a tapioca pode ser consumida simplesmente como substituição do carboidrato, de um pão, por exemplo. Não necessariamente eu coloco a tapioca por não ter glúten. Né? Se o indivíduo não tem intolerância, ela vai estar lá como substituto. E a batata doce? A batata doce, ela vem sendo, né, há muito tempo falada. É um carboidrato muito saudável, tá? A quantidade de fibras da batata doce é alta, ela tem uma digestão não tão rápida, o que fornece energia a longo prazo. Então, isso é muito válido da batata doce. Porém, a gente tem que entender que às vezes depende muito também o modo de preparo. Por exemplo... Se você faz uma batata doce cozida ou assada, ou dependendo também de como que tá essa textura da batata doce, se ela tá mais al dente ou se ela tá muito molinha, estilo numa consistência de purê, isso vai influenciar a velocidade de absorção do carboidrato, do açúcar da batata doce. Então, às vezes também, dependendo do objetivo, dá para ser colocada essa batata doce assada ou cozida, com casca, para ter um teor de fibra maior, ou sem casca, por exemplo. Sem casca, a velocidade de absorção seria maior. E também existem outras raízes muito interessantes também para serem consumidas, não só a batata doce. Dá para ser usada a batatinha comum, a batata inglesa, dá para ser usado o inhame, às vezes uma mandioquinha, a própria mandioca, então o cará, então depende muito. As pessoas às vezes focam muito na batata doce e esquecem o resto, ou na tapioca e esquecem o pão. Porque como você falou, é importante diversificar a alimentação. Sim, exatamente. Né? Senão depois o indivíduo chega numa situação que ele não consegue mais comer aquele alimento. De tanto comer. De tanto que ele está consumindo. E também não tem, às vezes, um consumo nutricional de outro nutriente que esse alimento não tem. Então, por isso que a variedade é importante também. Determinados alimentos são ricos em alguns nutrientes que outros não são. Mirela, em outras dietas, né, não específicas para atletas, sempre existem os vilões, né? Tem vilão também na dieta do atleta? Sim, sempre tem os vilões na alimentação. Na verdade, o grande vilão, assim, é ele não seguir, né, o plano alimentar e ele não ter um monitoramento no treino. O interessante é que, fora a questão da alimentação que eu já vou falar, é que o treino também seja feito de maneira correta. É importante que o treino tenha um acompanhamento, tenha também uma variedade, né, de estímulo de treino a esse paciente e seja acompanhado. E de outro lado, a alimentação, pensando nos vilões, são vilões como de uma alimentação saudável. Açúcar, sódio, as frituras, as gorduras saturadas. Quando você fala sódio, você está falando refrigerante? Não, sódio a gente... Sal, exatamente, o sal. Então, o sal, como propriamente dito, né, o sal, o pó, e o sódio que está presente em alguns alimentos em grande quantidade. Alimentos industrializados, sucos industrializados, embutidos, as frituras também são grandes vilões, o álcool, o baixo consumo de água. Então, assim, não tem um vilão, né? São vários vilões. Claro que dentro de uma alimentação saudável tem um equilíbrio, né? É muito difícil a gente excluir tudo isso, né? Às vezes faz parte da nossa rotina. E a gente dá uma escorregadinha, né? E dá uma escorregadinha. Essa escorregadinha que tem que ser equilibrada. Quando que eu vou escorregar? Vou escorregar muito
ou vou conseguir controlar um pouco, por exemplo, a quantidade que eu vou comer. Então, isso que eu costumo combinar com o paciente. Isso é importante também, ter o equilíbrio. Um atleta, uma pessoa que compete, eles precisam ser mais rígidos com eles mesmos. Então, como a competição às vezes faz até parte da vida do atleta, por exemplo, a profissão dele é essa, competir, depende da modalidade também, né? Mas é essencial que a alimentação às vezes seja bem restritiva nesse caso. É muito difícil você deixar os vilões fazerem parte da dieta de um atleta, por exemplo. Ô Mirela, na alimentação dos atletas, necessariamente tem que ter a ingestão de suplementos alimentares? Na verdade, assim, infelizmente hoje há uma popularização, né, dos suplementos. E a grande maioria, às vezes, não tem nem comprovação científica. Então, o que eu vejo muito, como tem um acesso à informação é muito fácil, e infelizmente, às vezes, essa informação não tem qualidade ou não tem um embasamento científico, então os suplementos estão sendo consumidos de maneira incorreta. Né? Às vezes, a gente já recebe o indivíduo consumindo vários suplementos, quantidades inadequadas, horários que não condizem às vezes com a situação real. Porque o suplemento pode ser comprado sem receita, né? Sim, não precisa de receita, só que o ideal é que tenha o acompanhamento. Então, não necessariamente a pessoa precisa do suplemento para chegar àquele objetivo, porque o suplemento ele não tem que substituir o alimento, ele vai complementar. Então, se for possível montar, por exemplo, uma estratégia alimentar, um plano alimentar e visando aquele objetivo, a necessidade do paciente com somente alimentos, na grande maioria dos casos é possível. Se às vezes a gente precisa colocar um suplemento, é importante que seja um suplemento de qualidade, que seja estudado qual o melhor suplemento, se é um suplemento, por exemplo, de proteína, se é um aminoácido, se é um suplemento de carboidrato, se é um isotônico, um hipercalórico, ou às vezes se é, por exemplo, uma cafeína, um termogênico. E não é para tomar tudo isso de uma vez só, né? Não é para tomar tudo isso de uma vez só. Nem vai fazer efeito da tudo isso de uma vez só. Depende da necessidade de cada um. Depende. Mas o que é importante ficar claro é que não precisa necessariamente do suplemento, depende muito do caso, e quando for necessário, que seja consumido com orientação de um nutricionista, de outro profissional da saúde, mas que tenha, por exemplo, um respaldo científico por trás. E o consumo de suplementos sem orientação pode causar algum problema? Com certeza, com certeza. Por exemplo, às vezes o paciente tem algum problema cardíaco e às vezes não sabe, ou tem uma lesão renal, uma alteração hepática. Então, se ele consome determinados suplementos de maneira incorreta, sem orientação, sem acompanhamento profissional, pode piorar essa lesão que eu comentei. Ou, por exemplo, pode não dar um resultado que ele espera, porque ele consumiu uma dose errada ou ele consumiu num horário que não deveria. Então, a gente vê muito, eu consumo porque o meu amigo está consumindo. Ou, fulano de tal falou que é bom. Aí não, né? Aí não. Uhum. Então, o efeito depende muito de como essa pessoa se comporta nutricionalmente, de como que é a alimentação dela, se é uma pessoa saudável, como que esse suplemento vai ser introduzido, horários, como que é o treino, se realmente dá para colocar antes do treino, depois do treino ou necessariamente longe do treino. Então, tem que ser avaliado corretamente. Mirela, você falou agora há pouco sobre o uso de isotônicos. Eles são necessários aí realmente na dieta do atleta ou só a água pode dar conta aí da necessidade diária? Então, Mirna, dependendo do estilo de treino, às vezes de uma competição desse atleta, o isotônico é válido para repor os eletrólitos que a pessoa possa ter perdido. Por exemplo, sódio, potássio. Só que é importante que esse isotônico seja consumido numa concentração, numa diluição correta.
Então, por exemplo, se a pessoa às vezes vai usar um isotônico líquido, como que está essa concentração? Já está adequada de acordo com o fabricante ou ela precisa ainda ser ajustada? Ou, por exemplo, às vezes um isotônico em gel, por exemplo. A diluição é importante, porque a diluição vai fazer com que a concentração seja atingida e aí essa concentração vai fazer com que o resultado, a absorção, seja efetiva. E a diluição depende de cada produto? Depende do produto, depende, por exemplo, da necessidade da pessoa. Então, isso também é avaliado. Agora, tem casos que não é necessário, que o isotônico não é necessário. Só água daí? Só água é o suficiente. É bom lembrar também que um isotônico consumido indiscriminadamente pode gerar um excesso de sódio. Então, um excesso de consumo de sódio. Então, às vezes, se a pessoa tem uma lesão renal, por exemplo, e consome muito isotônico, ou é hipertenso, também tem que levar isso em consideração por conta do sódio. E a água é muito importante, é essencial a hidratação. Quanto de água tem que tomar aí? Muita água. Porque a pessoa que não é um atleta, geralmente falam em 2 litros por dia, né? Basicamente. O atleta é mais? O atleta, geralmente, o consumo é um pouco maior. Na verdade, a gente usa, assim, para quem não é atleta, de 30 a 35 ml por quilo. É mais ou menos a conta que os protocolos sugerem. Mas depende, por exemplo, como que está a hidratação do indivíduo. Tem, às vezes, alguns exames que a gente consegue avaliar. E em cima disso, em função disso, a gente consegue calcular se realmente ele precisa de 30, de 35 ou menos. Se o atleta, o indivíduo, por exemplo, tem um edema, uma retenção hídrica, então é importante que esse consumo de água também não seja tão exacerbado. Ou se é um indivíduo com problema também renal, também tem uma quantidade de água mais específica. Então, também varia, mas em geral, 30, 35 ml por quilo. Isso vai dar em torno, geralmente, de 2 litros, 2 litros e meio, 3. Mirela, você está falando aí do consumo de água. Eu sei que a água também é importante aí para não ter muitas câimbras, né? E cãibra é uma coisa que costuma afetar muito os atletas, né? Por conta do exercício muito forte aí. Certo. Na verdade, assim, a água ajudaria, né, na cãibra, e tem que ver, por exemplo, qual que é a causa dessa cãibra. Pode ser, às vezes, uma deficiência de potássio, por exemplo, que a banana supriria, um isotônico ajudaria também, por ter, às vezes, um pouquinho de potássio, ou pode ser um problema até na circulação, o que teria que ser investigado. Às vezes as pessoas pensam muito assim, eu tenho cãibra, eu vou comer banana. Mas não é só alimentação. Não é só alimentação. Às vezes pode ser um problema circulatório ou pode ser também um excesso de exercício, que às vezes por conta de algumas reações químicas que acontecem no músculo, às vezes acontece essa cãibra no pós-treino. Então precisa também saber se, por exemplo, a pessoa está tendo cãibra, mas ela treina ou não treina. O treino está muito intenso, essa cãibra é depois do treino, ela bebe muita água, o consumo de água é baixo, tem, por exemplo, um histórico familiar de problema circulatório, problema vascular, mas a água ajudaria sim, por conta da hidratação. Mirela, para quem tiver interesse em procurar uma nutricionista especialista em esportes aí, quem pratica esportes, onde é que você atende? Atualmente eu atendo aqui em Salto, na Clínica Iluminarte, que fica na Avenida Dom Pedro II. O telefone para quem tiver interesse é 4602-1119 e o meu e-mail é mirela.veronese@gmail.com. Muito obrigada pela sua participação aqui no Lado a Lado, todas essas informações que você nos passou. Muito obrigada, viu, Mirela? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Mirna. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que está sempre aqui me acompanhando pelo YouTube ou pela ITV, canal 24 da NET. Sexta-feira eu tô de volta. É vida que segue. Beijo no coração. Até lá.